Festas intermináveis, paredes tremendo. Quando a vizinha transformou nossa tranquila comunidade em boate, gravei tudo como prova. Após 15 noites sem dormir, finalmente acionei a guarda municipal. Ninguém imaginava o que aconteceria depois. Uma história de confronto, respeito e inesperada amizade que mudou para sempre nosso condomínio. Prepare-se para uma jornada emocionante de limites e convivência. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Você já enfrentou vizinhos barulhentos? Sabe o que é mais irritante do que velho reclamão? Uma jovenzinha que acha que o mundo gira em torno do próprio umbigo. Pois é, minha cara. Talvez você esteja aí pensando que sou só mais uma velha rabugenta que não aguenta um pouco de barulho, não é mesmo? Bom, vamos ver se você manteria essa opinião depois de 15, sim, 15, noites consecutivas com paredes tremendo e teto vibrando até as 4 da manhã. Cada tum-tum-tum daquela música eletrônica horrível era como um pequeno martelo golpeando diretamente na minha têmpora. E olha que eu já enfrentei turmas inteiras de adolescentes por 30 anos como professora. Acredite, eu sei o que é barulho. Mas isso era um novo nível de inferno. Meu nome é Elza, tenho 63 anos, sou professora aposentada e vivo em um condomínio que um dia, pasmem, foi tranquilo. O Vila das Flores era meu refúgio depois de 3 décadas gritando fórmulas de matemática para adolescentes rebeldes. Quando me mudei para cá há 5 anos, o maior barulho que se ouvia era o cantar dos pássaros pela manhã ou, no máximo, a televisão da Dona Lourdes do 302, que, coitada, já não escuta muito bem. Era o céu na terra para quem passou a vida, toda sonhando com o momento em que poderia, finalmente, dormir uma noite inteira, sem ser interrompida pelo despertador. E então, como um tornado de purpurina e decibéis, ela chegou. Luísa, 28 anos, auto-intitulada influenciadora digital, mudou-se para o apartamento ao lado. No primeiro dia, sorrisos e acenos simpáticos. No segundo, uma caixa de bombons caríssimos com um cartãozinho escrito "Feliz por ser sua vizinha". No terceiro dia? Bem, no terceiro dia começou o apocalipse sonoro. É só uma festinha de boas-vindas, pensei ingenuamente, enquanto colocava meu travesseiro sobre a cabeça tentando abafar o que parecia ser uma boate inteira dentro do apartamento dela. Afinal, todo mundo merece celebrar, não é mesmo? Errado. Aquilo não era uma festinha. Era o prenúncio do que seria minha vida pelos próximos meses. Sempre fui uma pessoa metódica, sabe? 30 anos ensinando matemática te fazem assim. Tenho horários para tudo. Acordo às 6 tomo meu café às 6h30, almoço ao meio-dia em ponto e impreterivelmente, às 20h estou na cama com meu livro de palavras cruzadas. Agora tente manter essa rotina com uma rave acontecendo do outro lado da parede. Tentei ser razoável. Juro que tentei. No quarto dia, quando a festinha aconteceu novamente, bati educadamente à porta. Atendeu-me uma jovem de cabelos cor-de-rosa, olhos maquiados como uma pintura expressionista e um celular perpetuamente apontado para o próprio rosto. "Oi, dona. Tudo bem? Quer participar da live?" Ela perguntou, como se estivesse me oferecendo a chave para o reino dos céus. "Na verdade, querida, vim pedir se poderia abaixar um pouco o volume. Já passa das 11 e eu realmente preciso dormir." A risada dela foi tão artificial quanto aquelas unhas de acrílico de 5 centímetros. Claro, claro. Vou tentar, viu? Mas o pessoal tá empolgado hoje, sabe como é? Estamos celebrando uma parceria com uma marca de energético." E foi assim, com um sorriso falso e uma promessa mais falsa ainda, que ela fechou a porta na minha cara. O volume, é claro, só aumentou depois disso. Uma semana se passou. Depois 2. No final da terceira semana, sem uma noite decente de sono, eu já estava com olheiras tão profundas que pareciam 2 cavernas sob meus olhos. Meu pequeno negócio de artesanato, que comecei após a aposentadoria, começou a sofrer. Meus dedos tremiam ao costurar, e minhas criações, antes elogiadas pela delicadeza, agora pareciam terem sido feitas por alguém em pleno terremoto. Foi quando descobri o tal do Instagram. Sim, eu sei usar a internet, surpresa. Os jovens sempre acham que nós, os dinossauros, não sabemos nem ligar um computador.
Mal sabem eles que eu já navegava pela web quando eles ainda usavam fraldas. Digitei o nome dela na busca e, meu Deus, mais de 500 mil seguidores. Aquela menina tinha uma multidão virtual assistindo cada movimento dela. Vídeos de festas, de roupas, de maquiagem, de comida. E, para meu completo horror, um vídeo recente intitulado Tour pelo meu apé novo, plus festinha com os closers. Lá, estava eu ao fundo batendo na porta dela, em um pequeno trecho do vídeo. Os comentários? Quem é a velhinha chata? A senhora do mal tentando acabar com a diversão. Coitada, deve estar carente de atenção. Carente de atenção? Eu? A mesma mulher que passou metade da vida pedindo silêncio para salas cheias de adolescentes barulhentos? Aquilo foi a gota d'água. Na quinta-feira seguinte, nossa tradicional reunião de chá no salão de festas do condomínio virou um verdadeiro conselho de guerra. Éramos 6, todas acima dos 60, todas com a mesma expressão exausta no rosto. Ela também faz festas durante a semana? Perguntou Cecília, do 201, uma viúva elegante que sempre parecia ter saído de um salão de beleza. Toda. Noite tem alguma coisa, respondeu Neide, minha vizinha do andar de baixo. Ontem era um tal de unboxing que ela fazia pulando. Parecia que ia despencar no meu teto a qualquer momento. Já falaram com o síndico? Sugeriu Carmen, a mais calada do grupo, que raramente oferecia sua opinião. Todas olhamos para ela como se tivesse sugerido escalar o Everest de chinelos. O síndico, Sr. Arnaldo, era conhecido por duas coisas: sua coleção impressionante de gravatas borboleta e sua completa aversão a conflitos de qualquer natureza. Eu já tentei, disse suspirando. Ele me disse que vai avaliar a situação. Mas isso foi há 2 semanas. Aposto que está com medo dela expor ele naquele Instagram dela. E a guarda municipal? Perguntou Teresa, que era a mais prática dentre nós. Já tentou ligar? Confesso que, apesar de toda a minha indignação, ainda não tinha considerado essa opção. Sempre fui do tipo que acredita no diálogo, na resolução pacífica dos problemas. 30 anos em sala de aula te ensinam que gritar raramente resolve qualquer coisa. Mas naquele momento, com quase 1 mês de noites mal dormidas acumuladas, a ideia da guarda municipal soou como música para meus ouvidos cansados. Naquela mesma noite, armada com meu celular e uma determinação renovada, esperei. Como um relógio, suíço às 23 em ponto, a festa começou. Primeiro uma música, depois outra cada vez mais alta. Às 23h30, já era impossível até mesmo ouvir meus próprios pensamentos. Abri o aplicativo de gravação do celular e posicionei o aparelho contra a parede. 3 minutos de puro caos sonoro foram registrados. Em seguida, disquei o número da guarda municipal. Boa noite, em que posso ajudar? Perguntou uma voz, masculina e profissional do outro lado da linha. Boa noite. Meu nome é Elza Mendes, moradora do condomínio Vila das Flores, apartamento 301. Estou sofrendo com barulho excessivo vindo do apartamento vizinho há quase 1 mês e já passa da meia-noite. A senhora já tentou resolver diretamente com o vizinho? Tive que respirar fundo para não rir ironicamente. Sim, senhor, várias vezes. Também já falei com o síndico sem resultado. Entendo. Podemos enviar uma viatura para verificar a situação. A senhora poderia nos informar o endereço completo? Depois de passar todas as informações, desliguei o telefone com uma mistura de alívio e culpa. Nunca tinha precisado recorrer às autoridades antes, mas, honestamente, depois de 1 mês de tortura auditiva, senti que tinha esgotado todas as outras opções. 40 minutos depois, durante os quais a festa continuou a todo vapor, a campainha do prédio tocou. Do meu interfone, pude ver 2 guardas municipais uniformizados sendo recebidos pelo porteiro noturno e parecia tão aliviado quanto eu por vê-los. Não precisei descer. Do meu apartamento, ouvi as batidas firmes na porta de Luísa. O som, abruptamente diminuindo, vozes elevadas discutindo, e então, milagre dos milagres, silêncio. Um silêncio tão profundo e repentino que quase me fez chorar de alegria. Dormi como não dormia há semanas naquela noite. Sem travesseiro sobre a cabeça, sem tampões de ouvido,
Apenas o silêncio abençoado e meu edredom quentinho. Foi como voltar à civilização depois de um mês no inferno. A paz, no entanto, durou pouco. Na manhã seguinte, ao sair para comprar pão, encontrei um bilhete colado na minha porta. Parabéns, vizinha do mal. Conseguiu o que queria, mas isto não vai ficar assim. Infantil, pensei, enquanto arrancava o papel e o amassava. O que ela poderia fazer? Reclamar que eu reclamei do barulho dela, por favor. Se eu soubesse o que estava por vir. 2 dias depois, saindo para minha caminhada matinal, notei olhares estranhos dos outros moradores. Um casal jovem do 4º andar, que sempre me cumprimentava, desviou o caminho para não cruzar comigo no hall. O porteiro, sempre tão falante, de repente parecia ter engolido a língua. Algo estava errado. Muito errado. Foi Neide quem me mostrou o vídeo durante nosso café da manhã semanal na padaria da esquina. Elsa, você precisa ver isso. Ela disse, empurrando o celular para mim com uma expressão que misturava preocupação e indignação. Na tela, lá estava Luísa, perfeitamente maquiada, apesar das lágrimas que escorriam dramaticamente pelo rosto. Gente, vim aqui falar uma coisa muito séria com vocês. Tô sendo perseguida pela minha vizinha idosa. Isso mesmo que vocês ouviram. Ela fica o tempo todo vigiando minha porta, reclamando de qualquer barulhinho, e ontem chamou a guarda para mim. Eu que só estava comemorando uma conquista super importante com alguns amigos. A câmera então virou para mostrar o que parecia ser uma intimação. Olha isso. Uma advertência por perturbação do sossego. Tudo porque a senhora não consegue aceitar que pessoas jovens também têm direito a viver. É preconceito geracional, gente. Vamos fazer barulho nos comentários para mostrar que não vamos aceitar esse tipo de opressão. Fiquei sem palavras, literalmente sem palavras. Como ela ousava distorcer assim a realidade? Alguns amigos? Eram pelo menos 30 pessoas gritando e pulando até as 4 da manhã. Qualquer barulhinho. Era uma verdadeira casa noturna instalada num prédio residencial. Preconceito geracional? Era sobre respeito básico às regras de convivência, pelo amor de Deus. Quantas visualizações isso tem? Perguntei, sentindo um nó se formando no estômago. 200.000 desde ontem à noite, respondeu Neide com uma expressão sombria. E os comentários? Bem, é melhor nem ler. Mas é claro que li. Como resistir? Era como olhar para um acidente de carro. Horrível, mas impossível desviar o olhar. Força, Lu. Não deixa essa coroa amarga acabar com sua alegria. Idosos opressores não passarão. Alguém coloca essa senhora num asilo, pelo amor. Centenas, milhares de comentários desse tipo. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Toda aquela culpa que eu sentia por ter chamado a guarda evaporou. Em seu lugar, nasceu uma indignação tão feroz que quase podia sentir a pressão arterial subindo. Eu era muitas coisas. Teimosa, metódica, talvez um pouco rígida com horários, mas injusta? Jamais. Passei 30 anos defendendo alunos vulneráveis contra bullies e sistemas opressores. Não seria agora, aos 63 anos, que me tornaria a vilã dessa história. Neide, disse devolvendo o celular a ela com uma calma que não sentia. Acho que é hora de conhecer melhor o mundo digital. As próximas semanas foram intensas, digamos assim. Descobri que minha neta, Júlia, frequentava ocasionalmente as festas de Luísa. Sim, minha neta. A mesma que sempre se queixava de como eu era antiquada, aparentemente não via problema em participar das festas da vizinha do mal da avó. A ironia da situação seria cômica, se não fosse tão frustrante. Descobri isso da pior maneira possível, fazendo uma visita surpresa à república dela na universidade. Lá estava, em um mural de fotos, minha neta abraçada com ninguém menos que Luísa, ambas segurando copos suspeitos e sorrindo como se fossem melhores amigas de longa data. Vó, não é o que parece. Foi a primeira coisa que Júlia disse quando me viu olhando fixamente para a foto, como se estivesse encarando uma aparição sobrenatural. Não? Então me explique o que é, porque para mim parece que minha neta está confraternizando com o inimigo. Vó, ela não é inimiga de ninguém. A Luísa é super legal e está me ajudando a conseguir um estágio na agência de marketing digital, onde ela tem contatos. Respirei fundo.
muito fundo. Júlia, essa super legal, tem transformado minhas noites em um inferno há mais de um mês. Não só isso, agora me expôs para centenas de milhares de pessoas como uma espécie de bruxa perseguidora de jovens. Minha neta teve pelo menos a decência de parecer constrangida. Eu vi o vídeo. Foi meio exagerado mesmo, mas vó, você não acha que chamar a guarda foi um pouco demais? Um pouco demais? Júlia, você tem ideia de como é tentar viver, trabalhar, existir sem conseguir, dormir por semanas a fio? Mas vó, ela precisa dessas festas. É o trabalho dela. Se ela não postar conteúdo de eventos, perde patrocinadores. Está cada vez mais difícil monetizar no Instagram. Foi aí que tive uma epifania. Toda essa situação absurda não era apenas sobre uma jovem inconsequente perturbando o sono de uma idosa. Era sobre mundos colidindo, o mundo analógico, regido por regras claras de convivência, contra o mundo digital, onde a exposição constante era moeda de troca. Para Luísa, aquelas festas não eram apenas diversão, eram sua fonte de renda, sua forma de sobrevivência. Isso não justificava o comportamento dela, claro, mas me deu uma perspectiva diferente. E, como boa professora que fui, sempre acreditei que entender o problema era o primeiro passo para resolvê-lo. Júlia disse após um momento de reflexão, vou fazer um acordo com você. Não vou interferir no seu relacionamento com Luísa, mas preciso que você entenda que também tenho direito a viver em paz no meu próprio apartamento. A expressão de alívio no rosto da minha neta quase me fez rir, como se eu pudesse proibir uma adulta de 22 anos de fazer qualquer coisa. Mas os jovens sempre acham que temos mais poder do que realmente temos. Obrigada, vó. Prometo que vou falar com ela sobre o volume das festas. Não, querida. Você não vai falar nada. Eu mesma vou resolver isso do meu jeito. E assim, com uma determinação renovada e um plano começando a se formar na minha cabeça, voltei para casa. Se Luísa queria guerra digital ela teria. Mas primeiro, precisava de aliados. Nosso grupo de chá de quinta-feira se transformou em um improvisado comitê de crise. 6 senhoras entre 60 e 75 anos, todas com expressões determinadas que fariam generais de guerra se sentirem intimidados. Então, qual é o plano? Perguntou Cecília, ajustando seus óculos de armação colorida. Vamos contratar um hacker para derrubar o perfil dela? Podíamos fazer um abaixo-assinado no condomínio, sugeriu Carmen, sempre a mais pacífica. Ou podíamos simplesmente colocar fogo no apartamento dela, disse Teresa, com uma expressão séria que fez todas nós encararmos ela com alarme. Até perceber que estava brincando. Pelo menos espero que estivesse brincando. Nada disso, respondi, sentindo-me estranhamente energizada. Vamos usar as próprias armas dela contra ela. Se ela pode me expor para milhares de pessoas, eu também. Posso expor a verdade. Foi assim que, aos 63 anos, criei meu primeiro perfil no Instagram. A professora Elsa não era exatamente um nome de usuário viral, mas serviria ao propósito. Minha primeira postagem, o vídeo de 3 minutos que gravei da festa dela, mostrando claramente o nível absurdo de barulho, com uma legenda simples. Este é o barulhinho pelo qual fui chamada de opressora. São 2 horas da manhã de uma terça-feira. O que vocês acham? Não esperava muito. Talvez alguns likes de minhas amigas do chá, no máximo. O que não esperava era que o algoritmo, essa entidade misteriosa que governava o mundo digital, decidisse que meu conteúdo era interessante. Em 24 horas o vídeo tinha mais de 50 mil visualizações. Os comentários começaram a chegar. Meu Deus, isso não é festa, é tortura sonora. Eu teria chamado a polícia muito antes. Força, professora, justiça para os vizinhos. A de influencers. De repente eu não era mais a vilã da história, mas uma espécie de heroína improvável lutando pelo direito ao silêncio. A reação de Luísa não demorou. Um novo vídeo surgiu em seu perfil, desta vez sem lágrimas, mas com uma expressão indignada. Gente, vocês não vão acreditar. A vizinha agora criou um perfil só para me difamar. Isso é perseguição. Vou procurar meus direitos. A guerra digital estava declarada. E, surpreendentemente, eu estava ganhando. Nas semanas seguintes, meu pequeno perfil cresceu exponencialmente.
Comecei a postar outros conteúdos além das denúncias sobre as festas. Vídeos mostrando meu artesanato, receitas tradicionais que aprendi com minha mãe, dicas de leitura. Para minha surpresa, havia um público considerável interessado na vida e nas opiniões de uma professora aposentada de 63 anos. As festas de Luísa, enquanto isso, continuavam, mas com uma diferença crucial. Sempre que começavam, eu ligava para a guarda municipal. Após a terceira visita em 2 semanas, eles já sabiam exatamente do que se tratava. Após a quinta, começaram a aplicar multas. Não era apenas uma questão de perturbar o sossego alheio, tratava-se de reincidência deliberada. Foi durante nosso tradicional café da manhã com Neide que recebi a notícia mais surpreendente. Você viu o novo vídeo da Luísa? Ela está perdendo patrocinadores. Aparentemente, algumas marcas não estão muito felizes com a imagem de perturbadora da paz que ela está construindo. Senti uma pontada de culpa. Não era bem culpa. Era um tipo estranho de empatia. Eu sabia o que era depender financeiramente de algo e ver essa fonte de renda ameaçada. Quando me aposentei, o corte no salário foi significativo e meu pequeno negócio de artesanato surgiu justamente dessa necessidade de complementar a renda. Você acha que estou indo longe demais, Neide? Minha amiga me olhou com uma expressão que misturava surpresa e reflexão. Elsa, você só está defendendo seu direito de viver em paz. Não é sua culpa se o modelo de negócio dela depende de perturbar a paz alheia. Ela estava certa, claro, mas ainda assim algo não parecia completamente justo. Luísa era jovem, irritantemente jovem, é verdade, e estava tentando sobreviver nesse novo mundo digital que eu mal começava a entender. Talvez houvesse uma solução que não fosse esta guerra de trincheiras que estávamos travando. Naquela noite, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Bati na porta de Luísa. Não era madrugada. Não havia música alta. Não estava armada com meu celular para gravações. Era apenas eu, uma senhora de 63 anos, segurando uma garrafa de vinho e 2 taças. Quando ela abriu a porta, a expressão de choque em seu rosto quase me fez rir. Estava sem maquiagem, vestindo um moletom largo, uma imagem bem diferente da influencer perfeitamente produzida que aparecia nos vídeos. Dona Elsa, aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. Percebi que estamos gastando energia demais lutando uma contra a outra quando poderíamos estar encontrando soluções. Posso entrar? Ela hesitou por um momento, provavelmente imaginando se eu não estaria ali para envenenar sua bebida ou plantar alguma escuta em seu apartamento. Mas finalmente deu um passo para o lado, permitindo minha entrada. O apartamento era quase idêntico ao meu em estrutura, mas a decoração não poderia ser mais diferente. Onde o meu era aconchegante e tradicional, o dela era moderno e minimalista, com exceção de um canto específico repleto de luzes de LED e um fundo branco, seu cantinho de gravação, imaginei. Então, começou ela visivelmente desconfortável, o que exatamente a senhora quer? Primeiro pode me chamar de Elsa. Senhora me faz sentir como se tivesse 90 anos. Enchi as 2 taças de vinho e entreguei uma a ela. Segundo, quero propor uma trégua. Uma trégua? Sim. Recentemente descobri que você está tendo problemas com patrocinadores por causa dessa situação entre nós. Ela deu um gole, longo no vinho antes de responder. Sua neta contou, não foi? Júlia sempre fala demais. Ela se preocupa com você. E, francamente, estou começando a me preocupar também. Se preocupar. A senhora, quer dizer, você está tentando acabar com minha carreira. Não, Luísa. Estou tentando conseguir noites de sono. Há uma diferença. Pela primeira vez, desde que começamos este confronto, vi algo além de indignação ou drama nos olhos dela. Vi vulnerabilidade genuína. Você não entende. Essas festas, esses eventos, são meu trabalho. Se eu não mostrar que estou sempre participando das coisas certas, com as pessoas certas, usando das coisas certas, perco relevância. E se perco relevância, perco seguidores. Se perco seguidores, perco contratos. É assim que funciona. E se houvesse outra maneira, um tipo de conteúdo que não envolvesse transformar nosso prédio em uma boate até às 4 da manhã? Ela riu.
mas era uma risada sem humor. Tipo o quê? Vídeos de tricô? Meu público não está interessado nisso. Não sei, talvez artesanato brasileiro tradicional? Algo autêntico, com história, com significado, algo que ninguém mais está mostrando. Pela expressão dela, percebi que tinha tocado em algo. Uma centelha de interesse, talvez? Tipo, aquelas bolsas que vi você carregando. As coloridas com bordados? Exatamente. Faço artesanato há anos. Depois que me aposentei, transformei isso em um pequeno negócio. Não é nada grandioso, mas me dá uma renda extra e, mais importante, me dá propósito. E você acha que isso poderia interessar pessoas online? Bem, considerando que meu perfil ganhou 40 mil seguidores em 3 semanas, apenas com vídeos caseiros de minhas criações, eu diria que sim. Os olhos dela se arregalaram. 40 mil em 3 semanas, sem estratégia, de crescimento, sem parcerias, sem nada, apenas autenticidade e algo diferente do que todo mundo está mostrando. Às vezes, Luísa, menos é mais. Foi assim que nasceu a mais improvável das parcerias. Eu ofereci criar peças exclusivas para ela divulgar e, em troca, ela se comprometeu a respeitar os horários de silêncio do condomínio. As festas não acabaram completamente, afinal era parte de quem ela era. Mas agora terminavam religiosamente às 22h nos dias de semana e às 23h nos fins de semana. Para minha surpresa, o conteúdo sobre artesanato tradicional realmente atraiu um novo público para ela. Mulheres mais maduras, com poder aquisitivo maior e fidelidade às marcas que apoiavam. Os patrocinadores, inicialmente céticos, logo perceberam o potencial dessa nova audiência. Meu perfil, por outro lado, continuou crescendo, agora com colaborações regulares com Luísa. A Guerra das Vizinhas, como ficou conhecida, virou uma história de superação e reinvenção que atraiu até mesmo a atenção de um programa de televisão sobre empreendedorismo na terceira idade. Júlia, minha neta, não podia estar mais feliz. Não apenas conseguiu o estágio que tanto queria, como agora administrava oficialmente as redes sociais da avó influencer. Quem diria? O ponto alto dessa jornada maluca veio 6 meses depois do início de tudo, quando Luísa organizou uma festa surpresa para meu aniversário no salão de festas do condomínio. Lá estavam todos. As amigas do chá de quinta-feira, os outros moradores do prédio, incluindo o síndico que agora parecia orgulhoso de ter 2 celebridades em seu condomínio, minha neta e seus amigos universitários e, é claro, os seguidores mais fiéis de Luísa. Uma celebração intergeracional onde a música tocava em volume agradável e que terminou pontualmente às 22h, um símbolo perfeito da harmonia que havíamos conquistado. Durante aquela festa, enquanto observava jovens de 20 e poucos anos conversando animadamente com senhoras de 70 sobre técnicas de bordado e tendências de moda sustentável, percebi algo importante. O conflito nunca foi realmente sobre barulho, foi sobre comunicação, sobre mundos diferentes aprendendo a coexistir, sobre encontrar um meio-termo em que todos pudessem prosperar. E, acima de tudo, foi sobre adaptação. Eu, que sempre me orgulhei de minha rigidez e metodismo, aprendi a ser mais flexível. Luísa, que vivia em função da aprovação instantânea de estranhos na internet, descobriu o valor do propósito e da autenticidade. Quando o programa de televisão finalmente foi ao ar, a pergunta que mais repercutiu foi: Elsa, o que você diria para outras pessoas da sua idade que se sentem excluídas ou intimidadas pelo mundo digital? Minha resposta veio facilmente. Diria para não temerem o novo. A tecnologia, as redes sociais, tudo isso são apenas ferramentas. O que importa é o que fazemos com elas. Podemos usá-las para criar guerras ou para construir pontes. Eu já experimentei os 2 caminhos e posso garantir, construir pontes é infinitamente mais satisfatório. Luísa, sentada ao meu lado no sofá de um estúdio de TV, algo que jamais imaginei vivenciar aos 63 anos, complementou. E eu diria aos jovens da minha geração, respeitem o conhecimento e a experiência dos mais velhos. Há tesouros escondidos ali que podem transformar não apenas seus conteúdos, mas suas vidas. Hoje,
Quase um ano depois daquela primeira noite infernal de festa, o Vila das Flores é conhecido como o condomínio das influencers intergeracionais. Nossos eventos mensais, onde artesanato tradicional encontra tecnologia moderna, sempre terminam antes das 22 horas e são sucessos absolutos tanto online quanto offline. E quanto àquela música eletrônica que me tirava o sono? Bem, confesso que ainda não sou fã, mas agora, quando ocasionalmente ouço alguns acordes vindos do apartamento ao lado durante o dia, não sinto mais aquela raiva borbulhante. Apenas sorrio balançando a cabeça, pensando em como algo tão irritante acabou me levando a uma das aventuras mais inesperadas e gratificantes da minha vida. Se há uma lição em tudo isso, talvez seja: nunca é tarde demais para reinventar-se. E às vezes, seu maior inimigo pode se tornar seu aliado mais improvável. Ou, como costumo dizer nos meus vídeos que agora alcançam milhões de visualizações, a vida começa aos 60, especialmente quando você tem Wi-Fi e uma vizinha influencer. E quanto a você, minha cara espectadora que provavelmente está aí assistindo esse vídeo, talvez também incomodada com algum vizinho barulhento ou outro conflito aparentemente irreconciliável. Lembre-se, respire fundo, grave as provas, ligue para as autoridades quando necessário, mas sempre mantenha a mente aberta para soluções inesperadas, porque no final das contas, ninguém ganha numa guerra de trincheiras, mas todos podem prosperar numa aliança bem construída. Agora, se me dão licença, preciso terminar de bordar uma bolsa exclusiva para a nova coleção de verão da Luísa. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, como minha neta me ensinou a dizer. Essa professora aposentada ainda tem muitas histórias para contar, e todas elas terminam antes das 22 horas. Eu prometo.